Olá, pessoal. Vou falar do ASDF, é um gerenciador de versões extensivo. Ele é uma ferramenta muito boa para quem é dev, e até para PO também, ele auxilia muito, porque ele consegue gerenciar várias versões. Então, um exemplo disso seria o Python. Ele consegue instalar Python 2.7, Python 3.0, e muito simples e muito fácil. Então, ele tem suporte a várias linguagens, suporte de ferramenta de desenvolvimento e a linguagem. Então, você consegue instalar banco de dados, você consegue instalar alguns frameworks também com ele. Ele é muito fácil de instalação. Hoje, para o Windows, ele ainda não tem, mas se você usar o WSL do Windows, você consegue instalar, emulando um Linux dentro do Windows. Então, além de ele fazer o gerenciamento de versões, ele te avisa se você está usando alguma versão com algum bug, com alguma falha de segurança, ele já te alerta bem antes para você conseguir estar atualizando a tua versão de forma correta. Então, algumas linguagens que ele suporta é o Node, tem Python, Java, Erlang, Ruby. Então, no Ruby mesmo, eu utilizo muito ele, porque às vezes eu estou com um projeto que utiliza a versão 2.5.8. Aí eu estou num outro que eu estou utilizando a versão 2.7.2, por exemplo. Então, ele é muito facilmente eu consigo subir uma nova versão com apenas um comando, eu não preciso ficar instalando muita coisa. E com o mesmo gerenciador, eu consigo instalar uma versão de Ruby e uma versão de Node, por exemplo, utilizando o Rails 2.6, ele utiliza o Webpack. Então, você já consegue estar utilizando, o Rails 6.0. Então, você consegue pôr uma versão de Node, às vezes o seu projeto não roda Node 15, e você precisa de pôr o Node 14, é só dar o ASDF que ele já vai estar instalando e fazendo esse gerenciamento para você. Muito simples. Instalação no Linux. Basicamente, você faz só um git clone do projeto, vai lá no seu shell e coloca ele no path do shell do Linux. Aqui é o site para poder estar instalando ele. Aí, para instalação da linguagem, basta só você adicionar o plugin. Então, você dá um SDF plugin, add, e qualquer linguagem que você quer. Hoje, ele está dando suporte, se eu não me engano, para mais de 30 linguagens. Eu sei que ele já está dando muito suporte. Então, fica muito fácil para poder fazer esse gerenciamento, para poder fazer a instalação dela. Então, para instalar uma linguagem, basta você rodar a SDF, a linguagem e a versão. Um exemplo ali é SDF install, Ruby e a versão 3.0. Só esperar um pouquinho, ele já vai fazer a atualização da versão estável da linguagem, que vai estar. Se você não colocar a versão, ele traz sempre a última estável, e ele te avisa se tiver a versão que você está instalando, se tiver algum problema. E você pode setar ela da seguinte forma: às vezes você abre dois projetos para fazer algum teste ou algum trabalho. Se você precisa setar uma versão 3.0 do Ruby num projeto e uma versão num outro projeto 2.5.8, é só você abrir dois terminal, você pode colocar a SDF local e a linguagem, ele vai setar naquele terminal aquela versão da linguagem, e se você quiser colocar a versão global para qualquer terminal estar utilizando, você põe a SDF global e o nome da linguagem. E o comando é o mesmo, tanto para você instalar uma linguagem Ruby, uma linguagem Python, uma linguagem Node, é só colocar esse comando que ele já vai estar setando e já vai estar executando ela. Então, as considerações que conseguimos encontrar do SDF é que ele torna muito mais fácil a forma de você instalar e gerenciar as suas linguagens para poder estar fazendo. Projetos legados funcionam tranquilamente, é só você setar as versões dele e ele vai funcionar. E hoje, com um único gerenciador, você consegue fazer tudo isso daí. Porque antigamente, o Ruby mesmo, você tinha que pôr o RVM ou RFBenv. Se você vai utilizar Java, você tem que colocar JVM, e cada um tem sua instalação em particular. O SDF ele veio para unificar isso daí. Vou mostrar aqui o site do projeto. Então é um Git, está dentro do Git, ele é free. A comunidade está muito ativa nele. E aqui são as linguagens que ele suporta hoje. Uma quantidade muito grande de linguagem.
Tem Dart, tem Elixir, é muito bacana. Eu utilizo muito ele. Tem várias empresas que estão utilizando ele e é uma ferramenta muito prática para estar auxiliando no dia a dia. O que eu tenho para falar é isso daí. Eu vou deixar aqui no final os links. Tem tanto o site do projeto, o site da documentação muito simples. Se você precisar fazer qualquer ajuste no projeto para instalar uma linguagem específica, é muito tranquilo. E tem um comando também, se você der um ASDF plugin list, ele te dá o plugin que você pode estar utilizando, se é um Node e tal, e qual que é o site daquele plugin, para você poder estar olhando a ferramenta, olhando uma documentação em específico.